Bem-vindos. Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor. A obra que vou agora apresentar-vos dá pelo título A Manipulação do Conhecimento. A emergência deste livro surge num contexto social e político português assaz conturbado pelos acontecimentos que têm varrido instituições, agentes e atores sociais dos mais diferentes campos da vida nacional. Pareceria, por isso, à primeira vista, que este livro pudesse ter surgido na sequência e pela pressão dos acontecimentos, especialmente os relacionados com os processos de manipulação. Assim não foi. Os textos que constituem este livro revelam um conjunto de preocupações relacionadas com a manipulação do conhecimento e repercutem recolhas de fontes de informação diversificadas de há uns anos a esta parte. A centragem no tema da manipulação radica na relação intrínseca do conhecimento, da comunicação e da sociedade. Na decorrência deste trabalho, procurei evidenciar estes pressupostos. Com efeito, poderemos equacionar estas questões da seguinte forma, em jeito de hipótese norteadora das ideias expostas neste livro. Os diferentes poderes que emanam das sociedades pretendem alcançar determinados objetivos ou atingir certas finalidades. Para tal, procuram, pelos meios que lhes são acessíveis, criar e manter um estado de coisas que designo de ordem social. Neste labor, os diferentes poderes servem-se dos mais diversificados meios para seduzir, convencer ou mudar atitudes, opiniões e comportamentos. Consequentemente, a melhor forma de alcançar pela via espontânea ou forçada estes intentos e alterar ou criar uma opinião pública favorável às suas causas, os diferentes poderes recorrem aos processos de informação no âmbito dos quais a comunicação social tem um poder primordial. O princípio básico deste trabalho assenta no axioma de que, manipulando a comunicação e a informação, manipula-se, por via disso, e como consequência, o conhecimento, visto que não há conhecimento que não seja suportado por estes processos sociais. Por que manipular o conhecimento? Porque se sabe que a alteração do conhecimento, enquanto quadro de referência, ou seja, sistema de conhecimento, dá significado e filtra a informação que os indivíduos recepcionam, permitindo desse modo alterar as atitudes, as opiniões e os comportamentos. Quer dizer, dominando os sistemas de conhecimento, dominam-se os restantes processos. E para alterar o conhecimento recorre-se à manipulação da palavra. Não é por acaso que em todo o mundo se investem e gastam milhões em meios e ações de comunicação. Convém, no entanto, enfatizar que não há, na minha perspectiva, a ideia behaviorista de que as mensagens constituem no seu todo e, como regra geral, estímulos que originam reações diretas nos receptores. Os seres humanos, apesar de influenciáveis, não são irracionais, que reagem inconscientemente e da mesma forma aos mesmos estímulos com base em reflexos que obedecem a determinismos de um património genético comum, sendo por isso possível dominar as massas em simultâneo pelo controle das mensagens. Os seres humanos, embora iguais, são diferentes e por isso têm atitudes distintas que lhes permitem fazer aprendizagens diferenciadas e ter percepções próprias face aos mesmos estímulos. E por isso mesmo percepcionar a informação de forma dissemelhante.
Daqui decorre, como processo natural, que os indivíduos não fazem as mesmas escolhas das mensagens e dos meios de comunicação, a menos que não lhes sejam dadas alternativas para tal. Por outro lado, há na sociedade indivíduos que, pelas suas funções ou pelas posições estratégicas que ocupam na estrutura social, funcionam como porteiros que filtram a informação e outros que servem de líderes intermediários entre as mensagens e as audiências. Por tudo isto, ponho, como princípio genérico, algumas reservas à eficácia da comunicação que pretende produzir efeitos diretos nos comportamentos das pessoas. O que me parece razoável é assumir que existem três modalidades de efeitos da comunicação sobre a ação dos indivíduos, correspondendo elas a efeitos diretos, efeitos limitados ou indiretos e efeitos acumulados ou de longo prazo. E o que quer isto dizer? Bom, os efeitos diretos da comunicação pressupõem uma atuação em termos de estímulo-resposta. Parte-se do princípio de que os mesmos estímulos produzem nos seres humanos os mesmos efeitos. Nesse caso, as mensagens atuam como estímulos que conduzem à ação. É uma visão comportamentalista. Há na história recente casos que demonstram que, perante certos acontecimentos e em determinados contextos, esta hipótese se demonstra. É o caso da célebre Guerra dos Mundos de Orson Welles. Os efeitos limitados ou indiretos baseiam-se num processo de informação em duas etapas. A primeira diz respeito à informação que vai dos meios de comunicação até determinadas pessoas que atuam como intermediários das mensagens. A segunda vai destes intermediários, normalmente líderes de opinião, até aos receptores e às audiências. Apesar disso, é sempre possível agregar os indivíduos por semelhanças em termos de idade, sexo, profissão, etc., o que permitirá obter atitudes semelhantes junto destes agregados de indivíduos. Finalmente, os efeitos acumulados ou de longo prazo. A primazia não é aqui dada à mensagem como estímulo direto de comportamentos, nem às atitudes como determinantes da escolha de mensagens ou dos meios de comunicação, permitindo por isso agregar comportamentos semelhantes dos indivíduos, mas aos sistemas de conhecimento em si. Nesta hipótese, as mensagens são filtradas pelos sistemas de conhecimento já existentes e são estes que lhe dão significado. Alterando na linha temporal por acumulação da informação os sistemas de conhecimento, chegar-se-á à alteração das atitudes, das opiniões e dos comportamentos de forma mais eficaz e profunda. É o caso do processo educacional, da propaganda nas juventudes, como a hitleriana, a mocidade portuguesa ou os pioneiros comunistas. Pelo que se disse, o desejo de os indivíduos se apossarem do conhecimento é muito antigo, como antiga é a tentativa de o manipular. Ao longo da história da humanidade, vemos exemplos de uso de manipulação da comunicação como forma de chegar à manipulação do conhecimento, qual moeda de duas faces. Procurei tratar o conhecimento no que ele tem de ligação à vida concreta e real dos indivíduos, nas suas formas de pensar, de sentir e de agir. Por isso, não me interessou aqui tratar os processos individuais de conhecimento, que remeto para outras disciplinas do saber. Antes, debrucei-me sobre o conhecimento enquanto processo social que obedece a determinadas configurações partilhadas por vários indivíduos que designo sistemas de conhecimento. Muito obrigado pela vossa atenção.